nessa tarde. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é mais uma vez um motivo de muita alegria poder passar aqui alguns momentos compartilhando da palavra do Senhor, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. É você que é presente conosco. Nosso desejo é que as boas mãos do Senhor possam ser presentes na sua vida, te alcançando aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades, abençoando sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para uma rápida meditação, nesta oportunidade, o livro é Lucas capítulo de número 18, Lucas capítulo de número 18, apenas um versículo de número 38, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Então ele se pôs a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, o nosso dicionário ele traz a palavra grito, e o conceito desta palavra no nosso dicionário, ela vai dizer que é um tom de voz agudo e muito elevado para que se possa ouvir de longe. E com certeza, na história aí da nossa vida, em algum momento nós já tivemos de dar um grito, né? Em algum momento, querido, a tua voz se elevou um pouco mais e você teve a necessidade de dar um grito. Isso aí é algo, quando a gente para, não é tão comum assim a gente ficar gritando, mas é uma coisa que ao longo de nossa vida, pelo menos uma experiência dessa aí nós vamos passar, né? Por quê? Porque o grito, Áurea, ele também transmite uma mensagem. O grito, ele transmite a mensagem. E qual que é a mensagem que o grito, ou quais são, né? Bom, são muitas as mensagens que um grito pode transmitir. Uma delas é a dor, a mensagem da dor. Outra delas é a mensagem da necessidade. Outra delas é a mensagem da raiva, da ira, da cólera, da revolta, né? Outra dela é um alerta de um perigo, e por aí afora, se a gente for fazer aqui um apanhado das mensagens que um grito, né, pode transmitir, a mensagem de um grito, nós vamos ver que são muitas as mensagens. Mas vamos ficar aí com um pedido de socorro? Vamos ficar com um pedido de socorro, por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler, o texto vai contar a história de uma pessoa que ela tinha uma necessidade. Necessidade esta que medicina não dava jeito, necessidade esta que o dinheiro dela não dava jeito, necessidade ela que o seu vizinho não dava jeito, necessidade ela que ninguém poderia dar jeito. Até o dia que esta pessoa entende a presença do Senhor Jesus, e o único meio dele chamar a atenção de Jesus para resolver o seu problema foi dando um grito. E a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo que nós acabamos de ler: então ele se pôs a gritar, e a mensagem que saía do grito dele era um pedido de socorro, o clamor da misericórdia de quem pode ter misericórdia. E a palavra dele em seu grito era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Conforme é o relato da história desse homem, e assim ele se posicionou até chamar a atenção de Jesus. E assim ele se posicionou até Jesus mandar chamá-lo e ele receber aí o suprimento da sua necessidade, que na questão aqui era uma questão de ordem física. Queridos, esta é uma história que ela chama muito a nossa atenção, né? Porque como nós falamos, o grito ele expressa uma mensagem, e dentre tantas as mensagens que nós podemos expressar através de um grito, eu acho que uma das maiores necessidades que nós temos é a necessidade da misericórdia de Deus.
Você pode ter muitas necessidades, querido, muitas necessidades, com certeza você tem, eu tenho, sua família tem, a minha, tem nossos familiares, sim, os meus também, mas não existe necessidade maior do que o clamor pela misericórdia de Deus. E hoje nós vamos ficar só com esse pedido, né, da misericórdia de Deus para esta rápida reflexão aqui, bem rapidinha esta reflexão. Por quê? Porque assim como aquele homem clamou pela misericórdia de Deus, talvez eu esteja falando aqui para uma pessoa, né, que já não tem mais a experiência. Por quê? Porque a sua necessidade a medicina não pode, né? Porque a sua necessidade, o seu dinheiro não pode suprir, dinheiro não compra esta necessidade, porque a sua necessidade ninguém pode fazer, ou seja, a sua necessidade, ela saiu da esfera financeira, ela saiu da esfera de mão humana e ela entrou na esfera do milagre. E milagre é só o Senhor que pode fazer. E o que nos chama a atenção nesta história que nós acabamos de ler, né, que embora nós temos necessidades diferentes, né, de suprimento, necessidades diferentes de sermos supridos, mas o Deus que atendeu aquele homem é o mesmo presente no dia de hoje. O que resta para nós, então, é exercer a nossa fé, reconhecer que campo que homem não pode trabalhar é a especialidade de Deus. Aquilo que eu posso fazer, o Senhor não vai fazer por mim. Aquilo que o médico vai fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Mas quando chegou na área do milagre, aí sim, é a área de Deus trabalhar. Mas para que o Senhor trabalhe, há necessidade de um grito de um pedido, há necessidade de um grito de socorro, há necessidade da busca pela misericórdia de Deus, porque somente o Senhor, Ele tem a misericórdia. Muitas pessoas perderam a oportunidade do milagre nesta vida, querido, porque não reconheceram esta realidade. Muitas pessoas perderam a oportunidade do milagre nesta vida, porque não reconheceram a pessoa de Deus. Muitas pessoas não perderam a oportunidade do milagre nesta vida, porque não exercitaram a sua fé. E a palavra do Senhor, ela vai chamar a nossa atenção para o exemplo desse homem. A questão aqui era sobrenatural. Ninguém poderia fazer nada por este homem, a não ser a pessoa bendita do Senhor Jesus. E ele não perdeu tempo. Na oportunidade, quando ele estava próximo do Senhor, ele não perde tempo e então começa a fazer o seu pedido de socorro. E é interessante que a Áurea está até me lembrando aqui, que no meio daquela grande multidão, só tinha um nome. Só tinha um nome. E diz a palavra de Deus, Áurea, que esse nome é poderoso. Sim. E diz a palavra de Deus que esse nome está sobre todo mundo. E é justamente isso, querida, o reconhecimento da grandeza desse nome. Mas para que eu reconheça isso, Áurea, é necessário que eu tenha fé. É necessário que eu exerça a minha fé. Caso contrário, querido, vai ser um pedido lançado ao vento, e um pedido lançado ao vento, ele não tem retorno algum. Mas quando a palavra do Senhor vai falar que aquele homem, ele vendo a sua necessidade, ele vendo que ninguém poderia, mas no meio daquela multidão passava um, que era a sua única oportunidade. Havia apenas um, que era o seu único meio de resolver o problema. Ele não perde então a oportunidade. Diz a palavra do Senhor que ele exerce a sua fé, clamando a este nome: Jesus, filho de Davi, e expressa o seu pedido. E o pedido dele foi: tenha misericórdia de mim. Eu falei que a reflexão era rápida e eu já estou caminhando para o final, mas antes eu gostaria de te perguntar, querido, quem sabe você também tem uma necessidade dessa? Quem sabe você
com uma história diferente, mas você tem uma necessidade que a medicina já não pode fazer, que vizinhos não pode fazer, que o teu patrão não pode fazer, que os teus ganhos já não pode fazer mais nada por você, porque você entrou em um campo aonde só Deus pode trabalhar. Quem sabe você tem esta necessidade, mas ainda você não reconheceu que tem o Deus que realizou, e o que realizou é o mesmo que realiza milagre. E da mesma forma que ele tem a atenção, que ele teve a atenção dele também está voltada para todos nós, com a mesma intensidade. Diz a palavra do Senhor que os olhos do Senhor estão atentos. Ele nos conhece, mas há necessidade de eu clamar por ele. Há necessidade de eu querer cura dele. Há necessidade de eu querer suprimento para a minha necessidade que vem apenas da mão dele. Ou seja, há necessidade de eu me posicionar reconhecendo a minha necessidade e reconhecendo que ele é capaz. E se ele quiser, o meu desejo pode ser atendido. A minha necessidade pode ser suprida. E eu gostaria de te dar uma base bíblica para isso, querido. A palavra do Senhor nos manda exercer a nossa fé. A palavra do Senhor nos manda viver por fé. A palavra do Senhor nos manda focar naquilo que os olhos não conseguem ver. Está falando de fé. A palavra do Senhor vai falar no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 36, que não é para temer, é simplesmente para crer. Não é para temer, não é para questionar, é simplesmente para crer, e ato de fé só é crer. Porque quando nós exercemos um ato de fé, porque eu não posso fazer mais nada, está nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus também vai me dar uma base de agir no sobrenatural em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 23, quando a palavra do Senhor vai falar assim: tudo é possível ao que crê. A palavra vai falar que é tudo. Impossível é para o ser humano, mas para Deus tudo é possível e tudo está apenas a um passo da sua vontade, do seu querer. Então, tudo é possível, querido. Se você está diante de um Deus que pode todas as coisas, não perca tempo. Se tem a necessidade, clame e lance o seu pedido de misericórdia, assim como esse homem fez. E foi atendido pela graça de Deus. E para fechar aí, temos uma outra base para olhar aquilo que nós não conseguimos ver, mas que os olhos da fé nos mostra, é quando a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus, capítulo de número 21, no seu versículo de número 22, a palavra do Senhor vai falar assim, que tudo que pedirmos na oração, crendo, recebereis. Queridos, então motivo de sobra, de base para pedir nós temos. Agora resta saber se nós queremos, né? Porque uma coisa é ter a necessidade, outra coisa é querer resolver a tua necessidade. E o que a palavra do Senhor me deixa, né, ciente nesta reflexão é que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Esta é a base da nossa reflexão neste dia. E que não existe nada na tua vida que está na esfera do sobrenatural, na esfera do milagre, que Deus não possa resolver. E tudo alinhado à vontade dele acontece. Tudo está à distância do querer do Senhor. E estou falando isso porque muitas pessoas têm perdido a oportunidade do milagre por não pedir, por não reconhecer quem pode fazer e não reconhecer a sua necessidade. E esse homem dá um grande exemplo, né? Para mim e para você, teve a necessidade, só o Senhor podia suprir a sua necessidade e ele não perdeu tempo. Ele clamou e expressou o seu pedido de misericórdia, que nesta
neste entendimento da palavra de Deus também, caso você tenha esta necessidade que só o Senhor pode, né, suprir, não perca a oportunidade, querido. Lance ao Senhor, porque conforme nós falamos, do mesmo jeito que naquele dia, quando ele atendeu aquele homem, a sua mão jorrava poder, hoje também continua do mesmo jeito. E sempre continuará Deus sendo o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, e todas as coisas, bem como todas as pessoas, está submisso a Ele. É esse Deus que você está diante dele, querido. Agora resta você exercer a sua fé. E que Deus te dê recurso para que você possa ter fé, né? Tendo aí a necessidade de clamar, que você venha exercer a tua fé. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela graça e a segurança que a presença do Senhor traz em nossa vida. Sim, de saber que o Senhor pode todas as coisas e está atento a todas as coisas. Mas que há necessidade, ó Deus, do interesse das pessoas de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de pedir ao Senhor conforme diz e orienta a tua palavra. Nosso pedido é que, se porventura, Senhor, alguma dessas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, se tiver alguma necessidade onde somente o Senhor pode agir em favor dela, que ela possa, Senhor, dispor desse grande recurso, que é o clamar pela tua misericórdia. Assim nós oramos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito, pela palavra do Senhor que nos dá segurança de saber que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por esse momento de reflexão, aonde mais uma vez a palavra do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor foi anunciada. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.